Sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa penúltima aula aqui do nosso projeto de contabilidade para PF, para este concurso. Me dê um feedback aí de como que estamos com nosso vídeo, nosso áudio, fala para mim. Imagem e som ok, já tive um retorno ali positivo. Então, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais uma aula que a gente vai trabalhar especificamente uma super revisão hoje, dia 23 de julho de 2025, impreterivelmente às 19h30, demos início à nossa super revisão de véspera para o concurso da Polícia Federal. Então, o concurso se aproxima, já é agora neste final de semana. Temos a grata satisfação de ter preparado diversos alunos para essa prova. Demos muitas dicas, tanto aqui no YouTube, nosso canal também lá no Instagram, e no nosso curso de contabilidade para PF, que sem dúvidas nenhuma vai levar muita gente para a Academia Nacional de Polícia, assim como já fizemos em 2021, na ocasião, curso coordenado pelo professor Gabriel Rabelo, e especificamente em 2025, o curso foi coordenado pela minha pessoa, mantendo a mesma estrutura, a mesma metodologia de ensino, que é um sucesso e responsável por aprovar diversos alunos pelo Brasil inteiro. Se por um acaso você está chegando aqui agora e você ainda não me conhece, eu sou o professor Ricardo Razi, sou professor de contabilidade para concursos já há mais de 11 anos, já fui concurseiro, assim como vocês, por mais de 5 anos, e também sou contador e perito contábil, além de atuar no mercado financeiro por mais de 15 anos. Então, trago essa experiência que eu tenho, a minha vivência prática e o meu conhecimento teórico como professor para ajudar no que puder vocês na aprovação rumo à Polícia Federal. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ser objetivos e fazer uma revisão justa para este concurso da Polícia Federal. E como que nós iremos fazer a revisão no dia de hoje? Eu separei 19 tópicos. Por que 19 tópicos, professor? Porque a gente não vai trabalhar com achismo. Eu já dou aula há mais de 11 anos para concurso. Eu trabalhei especificamente com os concursos da Polícia Federal em 2018, em 2021. Nesse meio do caminho, eu também participei ativamente do concurso da PCDF, que foi um concurso grande, também organizado pela mesma banca examinadora, a Sebrasp. Então, eu sei percorrer o caminho da banca. Então, os 19 tópicos que nós iremos trabalhar aqui hoje são tópicos que eu garanto a vocês que irão aparecer na prova. Não é achismo, eles vão aparecer na prova. Então, o que a gente vai fazer com esses 19 tópicos? Nós iremos dar uma revisão em cada tópico, e aí, na sequência de cada tópico, eu trouxe ali de 2 a 3 questões da banca, questões recentes, obviamente, ali 2023 para cá, né? 25, 24 e 23, as mais recentes possíveis, para a gente identificar qual é a tendência de cobrança da banca no domingo, no dia do seu concurso. E, além disso, vamos falar de possíveis polêmicas e como vocês devem se comportar diante desses assuntos lá na hora da sua prova. Beleza? Então, vamos dar início à nossa revisão final de contabilidade para a Polícia Federal. Como falei, a gente vai fazer essa revisão final. Na semana que vem, pós-prova, o que a gente vai fazer?
estarei com vocês novamente para a gente avaliar a prova, né? Vou identificar se tem possibilidade de recursos, se não tem, qual o caminho que vocês podem seguir após a prova da PF, tanto para quem acha que mandou bem e vai ser aprovado, como para aqueles alunos que acham, né, que também não foram tão bem assim. Isso independe. Cada um vai seguir a sua história, vai seguir o seu rumo e nós estaremos aqui para ajudá-los a caminhar de mãos dadas para o futuro de vocês. Beleza? Então, na revisão, vamos começar com o tópico 1. Tópico 1, objeto e objetivo da contabilidade. Esse aqui é um tópico que eu não preciso falar muita coisa se vai cair ou não, porque eu imagino que vocês saibam que isso aqui é um ponto certo no domingo, tá? Então vamos lá. A contabilidade, ela é uma ciência social. Ciência social. Por favor, não vamos esquecer isso aqui, não é ciência exata, é ciência social, que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. E o que é esse patrimônio? Vocês lembram, né? O patrimônio aqui falado é o objeto de estudo da contabilidade. Então, isso aqui tem que estar enraizado, pessoal, porque isso aqui vai cair. É o objeto de estudo da contabilidade, certo? E o que significa estudar, interpretar e registrar? O que é isso? Então, contabilidade ela vai fornecer informações e, baseado nessas informações, o usuário que tem interesse naquela informação, ele vai estudar aquela informação para que ele possa tomar a melhor decisão, ele vai interpretar e vai registrar. Registrar onde? No processo que chamamos de escrituração contábil. E por que é interpretação? Porque ela não é uma ciência exata. Ela trabalha com convenções, princípios próprios que são inerentes apenas à contabilidade. Por isso que requer julgamentos. E, por isso, a margem de interpretação, tá? O seu objeto, como falamos, é o patrimônio, não pode esquecer disso, e o seu objetivo é fornecer informações aos usuários para que possam tomar as suas decisões. Ressalva. O objetivo é fornecer informação para a banca Sebrasp, para a banca CESP. Então, aqui é uma particularidade da banca do concurso da Polícia Federal. Por quê? Doutrinariamente falando, a doutrina majoritária, incluindo outras bancas examinadoras, consideram o objetivo o controle patrimonial, o controle do patrimônio. Então, eu trouxe aqui um mini esquema para que vocês consigam visualizar isso que eu estou falando, em que o objetivo ele pode ser tanto o controle do patrimônio, que é o que está na doutrina, mas a banca Sebrasp faz esse desvio aqui, ó, de conduta. Eu brinco muito com os alunos que a Sebrasp é mestre em aplicar desvio de conduta, no sentido de interpretação de assuntos. Ela faz a sua própria interpretação. E aí ela vem e fala para a gente que o objetivo é fornecer informações aos usuários. E aí muita gente, eu vejo essa discussão em grupos de WhatsApp, em fóruns de questões, fórum de cursos, né? Alguns alunos falando que a finalidade da contabilidade é controlar o patrimônio, ou seja, ela faz uma inversão completa de objetivo e finalidade. Só que isso é um equívoco, porque a banca Sebrasp, em momento algum, ela fala que a finalidade é controlar o patrimônio. Ela não fala isso. Esse aspecto aqui, ó, que vocês com certeza já devem ter visto, não existe para a banca Sebrasp. Então, não há uma inversão.
o que existe, na verdade, é uma mudança de entendimento em relação ao objetivo da contabilidade. Agora, em relação à finalidade, temos poucas ressalvas. Ela mantém ali que objetivo e finalidade são basicamente a mesma coisa, né? Por que que vocês estão aqui hoje? Vocês estão num aulão de revisão para ganhar questões no dia da prova. A minha finalidade, o meu objetivo é entregar questões para vocês no dia da prova. E qual é a finalidade e o objetivo de vocês? Conquistar a aprovação. Então, para a banca Sebrasp, objetivo e finalidade funcionam da mesma forma, funcionam como fornecimento de informações aos usuários contábeis. Perfeito? E como que isso é cobrado? Como que a banca cobra isso, né? Olha só, uma questão de 2024. A contabilidade é a ciência social que estuda e controla o patrimônio das entidades. Vamos por partes. A contabilidade é uma ciência social? É, a gente já viu que sim. Estuda e controla o patrimônio das entidades? Também está correto. Aí ela vem para a questão, para a parte mais polêmica, que é a segunda parte da questão. Com o objetivo de fornecer informações sobre sua composição e variação que sejam úteis ao tomador de decisão. Tá? Correto. Então perceba que está tudo ok. O objetivo aqui é o mesmo que finalidade. E é isso que a banca Sebrasp vem adotando nas suas últimas questões. Tá bom? Mas aí, sempre tem um aluno indeciso. Sempre tem um aluno que não sabe o que fazer no dia da prova se aparecer uma questão dessa. Até porque eu já falei diversas vezes que isso aqui não é um assunto pacificado. Não é, porque, pensa só comigo, a banca cobrou por 10 anos um entendimento. Aí, nos últimos 2 anos aí, ela vem mudando isso. É um conhecimento da banca que está pacificado? É claro que não. Nós tivemos questões aí recentes da banca que ela mesmo trouxe ali uma confusão de interpretação em relação a isso. Então, qual que é a minha dica e a minha sugestão para vocês? Ficou com muita dúvida, muita insegurança numa questão que trata de objetivo e finalidade no dia da prova? Pula ela, deixa ela em branco. Não corra o risco de você ser penalizado em um ponto que vale muita coisa numa prova de certo ou errado da banca Sebrasp por conta de uma indecisão na hora de marcar o item. Perfeito? Então, é isso. Segunda questão. A razão de ser da contabilidade é oferecer aos agentes econômicos informações úteis para que possam tomar as suas decisões. Então vamos lá. A razão de ser. A razão de ser é o quê? O objetivo, é a finalidade. Por que vocês estão aqui? Com o objetivo de ser aprovado, com a finalidade de ser aprovado no concurso da PF. Qual é o objetivo e a finalidade da contabilidade? É oferecer aos agentes econômicos informações úteis. Então, isso aqui está correto, está de acordo com o que nós falamos. Beleza? Vamos lá. Segundo tópico de extrema importância para o seu concurso. Passivo a descoberto. A banca, ela vai usar o conhecimento literal dessa situação líquida patrimonial e vai incorporar isso dentro de alguma questão. Isso aí é certo que ela vai fazer. Às vezes ela não vai cobrar o que é um passivo descoberto, mas ela vai jogar no contexto da questão e se você não souber com clareza o que é isso, você vai patinar, você vai sambar na hora de dar o seu gabarito. Então vamos lá. Passivo a descoberto ocorre quando o total de ativos é inferior ao total de passivos exigíveis. Ou seja, a situação líquida é negativa, é deficitária ou é desfavorável. Aqui nós temos um patrimônio líquido negativo. Só que
patrimônio líquido e situação líquida são coisas distintas, só que não para a banca Sebrasp. Patrimônio líquido, na doutrina contábil, ele só pode ser maior do que zero. Eu não posso ter um patrimônio líquido menor do que zero. A situação líquida, eu posso ter ela negativa, eu posso ter ela zerada e eu posso ter ela positiva. Só que para a banca CESP, patrimônio líquido e situação líquida são sinônimos. Ela já abordou, inclusive, em questões isso, falando que, olha, patrimônio líquido e situação líquida são a mesma coisa. Ela fala isso. Então, o que você vai lembrar aqui? Que situação líquida e patrimônio líquido é a mesma coisa para bancas, claro, né? Como eu falei com vocês, doutrinariamente falando, isso não está correto. Mas o foco aqui é você acertar questões na prova. E a situação líquida, ela pode ser positiva, nula ou negativa. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer aqui 2 quadrados. Vamos brincar aqui de montar blocos. Quem tem filho pequeno, assim como eu, vai entender um pouquinho disso aqui, né? As crianças adoram montar blocos. Então, você tem 2 blocos aqui, ó. Você tem um bloco que representa o ativo e o outro bloco que representa o passivo exigível. Passivo exigível são as obrigações com terceiros. Perceba que eu tenho um ativo que supre a minha necessidade só dessa linha vermelha para baixo. Essa parte de cima, que nós vamos pintar de roxo, ela está desacobertada. Vamos colocar aqui, ó, descoberto. É daí que vem o nome, passivo a descoberto. Por quê? Eu tenho 100, vamos colocar aqui, ó, 100 de obrigações com terceiros, porém eu só tenho 80 de recursos aplicados. Então, esses 20 aqui, ó, em cima, eles ficam desacobertados. Eu não tenho como pegar um recurso meu que está aplicado e liquidar essa obrigação com terceiro. Então, com essa visualização, fica muito tranquilo de vocês identificarem o que é um passivo descoberto. E como que isso já foi cobrado em prova, inclusive no ano de 2025. Uma situação patrimonial de passivo a descoberto ocorre quando o ativo é insuficiente para cobrir todos os compromissos com terceiros assumidos pela entidade. Olha lá, ó, passivo a descoberto quando o ativo é insuficiente, ou seja, ele é menor do que os meus compromissos com terceiros. Quem são compromissos com terceiros? Passivo exigível. Portanto, essa questão está correta, questão perfeita. É uma simples definição de passivo a descoberto e que foi cobrado em 2025 pela banca Sebrasp. Mais uma questão que foi cobrada em 2024. Em uma entidade em que o total de passivos se iguala ao total de ativos, ocorre o chamado passivo a descoberto. Se iguala, pessoal? Não. Se eu tenho um passivo exigível igual ao ativo, isso aqui nós chamamos de quê? Situação líquida nula. É o famoso 0 a 0, é o famoso ponto de equilíbrio. Se eu tenho R$100 no meu ativo e R$100 no meu passivo, se eu tirar aquele dinheiro que está aplicado em alguma coisa, aplicado no caixa, aplicado no estoque, aplicado no investimento, aplicado num imobilizado, se eu tirar ele, eu consigo liquidar
todo o meu compromisso, toda a minha obrigação com o terceiro e fico zerado, fico quit. Então, se ele fala que se iguala, eu não tenho o passivo a descoberto. Perfeito? Então, é isso que é cobrado de passivo a descoberto pela banca Sebrasp. Bora lá! Tudo tranquilo até aqui? Espero que esteja tudo tranquilo. Como eu falei, são 19 pontos que irão aparecer no concurso da Polícia Federal. A nossa missão aqui é entregar para vocês assuntos que irão aparecer na prova. Não é achismo, não é suposição, é uma realidade. Se vocês estiverem com esses 19 tópicos que nós estamos abordando, se vocês estiverem com os 19 tópicos enraizados, revisados, bem dominados, eu tenho uma excelente notícia para você. Você muito provavelmente vai mandar muito bem na prova de contabilidade. Agora, se por um acaso você sentiu alguma dificuldade em um dos pontos que iremos abordar aqui hoje, eu também tenho uma ótima notícia para você. Você pode, até o domingo, revisar esses pontos, revisar esses tópicos, fazer umas questões recentes de 2023, 24 e 25 e ficar tranquilo no dia D, que é o domingo, dia 27. Beleza? Vamos lá. Terceiro ponto, natureza de contas. Aqui, meus amigos, eu tenho que informar. Esse quadro resumo é o salvador da pátria. Ele é o salvador da pátria em relação à natureza das contas. Mas vocês devem memorizá-lo. Vocês devem decorá-lo. Não tem como fugir disso, infelizmente. Então, quem já decorou isso aqui, quem já entendeu isso aqui, como que funciona essa sistemática, vai ficar bem tranquilo com as questões de natureza de contas. Porque natureza de contas é cobrado em balanço patrimonial, é cobrado em lançamentos contábeis típicos, é cobrado em escrituração contábil, é cobrado em balancete de verificação, é cobrado em plano de contas, é cobrado em todos os itens praticamente da ementa de contabilidade. Então, para você responder qualquer assunto, exceto a parte conceitual básica, que são assuntos mais teóricos básicos, de conceituação mesmo falando, os outros tópicos da ementa você precisa saber a natureza das contas. Não tem para onde fugir. Então, aqui nesse quadro resumo, eu trouxe as contas do ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas. Ativo, passivo e PL são contas patrimoniais, receitas e despesas são contas de resultado. Muda alguma coisa? Para fins de natureza de conta, não. Cada um tem a sua natureza, mas, por exemplo, o ativo que tem natureza devedora, ou seja, aumenta a débito, é o mesmo da despesa, que também tem natureza devedora, aumenta a débito. Quando eu falo de passivo, patrimônio líquido e receitas, eu tenho natureza credora. Então, na natureza credora, eu faço o quê? Eu aumento a crédito, assim como a receita no meu resultado, eu aumento a crédito e diminuo a débito. Então, vocês têm que entender, memorizar e saber como é o funcionamento de cada conta, para que, numa questão de qualquer item da ementa do edital, vocês não fiquem ali com dúvidas, com receio de marcar o seu gabarito. Vamos lá. Como que isso foi cobrado? Olha só, é uma questão de analista de um tribunal de contas. Aí muita gente vai olhar e vai falar assim, pelo amor de Deus, o professor está ficando doido, está trazendo questão de tribunal de contas para a gente resolver. É uma questão de tribunal de contas? É, mas é uma questão que tem total pertinência com o concurso da Polícia Federal para agente escrivão. Total pertinência. Uma questão dessa aqui
pode muito tranquilamente aparecer quase que repetida no concurso da Polícia Federal. É para isso que existem os professores. Não somente eu que estou aqui na revisão com vocês, mas qualquer professor de qualquer matéria. A gente está aqui para entregar mastigado a vocês justamente isso aqui. Se você for num site de questões ou pegar um material qualquer na internet que vai vir com várias questões de vários cargos, vocês não conseguem muitas vezes identificar o que tem pertinência com o concurso e o que não tem. Mas aqui a gente entrega o que tem pertinência com a prova de vocês. Então, nessa questão de analista do Tribunal de Contas, nós tivemos o seguinte: contas de débito são típicas do ativo e despesas. Isso está certo ou está errado? A gente acabou de ver. Ó, vamos voltar aqui? Contas de débito. Olha aqui o débito aqui, ó. Devedor e devedor. Ativos e despesas. Beleza, maravilha. Então, a primeira parte aqui da questão está ok. Segunda parte. Contas de crédito são tipicamente usadas para expressar itens do passivo e das receitas. Maravilha. O gabarito aqui está correto. E aí? Pode aparecer ou não pode? Claro que pode. Não só pode, como vai. Mais uma questão que caiu em 2024. Contas representativas de bens e direitos são contas devedoras. São contas devedoras? Bens e direitos são ativos. Ativos têm natureza de débito? Sim. Então, essa primeira parte aqui está ok. Enquanto contas representativas de obrigações são contas credoras. Obrigações, quem são? Passivo exigível e patrimônio líquido. Nossa, professor, patrimônio líquido é obrigação? Sim, senhor, sim, senhora. É obrigação com os sócios. Passivo exigível, não. São obrigações com terceiros. Mas ambos são obrigações da entidade. E ambos têm natureza de crédito. Aí, no final, essa segunda parte está certo também. No final, ele fala assim, contudo, nem toda conta do passivo é credora. Perfeito. Perfeito. Por que perfeito? Temos as contas retificadoras, as contas que diminuem o saldo daquele grupo. Se o passivo tem natureza de crédito, quando eu diminuo o seu saldo, eu vou debitar. Então, as minhas contas retificadoras têm natureza de débito, mas mesmo assim são contas do passivo. A exemplo do encargo financeiro a transcorrer. É aquela continha que respeita o regime de competência e vai apropriando as despesas mensalmente. Essa conta de encargo financeiro a transcorrer tem natureza retificadora no passivo, tem saldo devedor. Beleza? Então, essa questão aí, 6, o gabarito dela, tudo certo. Beleza. Agora nós vamos falar de atos administrativos. Os atos administrativos, ou atos da administração, como também é chamado em questões, são eventos que ocorrem na entidade, mas não alteram o seu patrimônio em si, não alteram o patrimônio da entidade. Professor, mas pode vir a alterar? Pode. Ele não altera no momento que acontece, mas futuramente ele pode sim modificar. Inclusive, tem uma questão muito polêmica da banca Sebrasp que eu vou comentar com vocês na sequência. Mas quais são os exemplos que nós temos de ato da administração? Contratação de um funcionário, um aval, uma fiança, um orçamento concedido, uma garantia e etc. Todos esses exemplos, no momento em que eles acontecem, não há modificação no patrimônio da entidade, nem qualitativa e nem quantitativa. Mas aí vem o pulo do gato. Vamos lá.
Você contratou um funcionário. Beleza. Na contratação em si, que é o registro da carteira, assinatura do contrato, período de experiência, toda aquela questão burocrática, né, e-social, toda aquela questão burocrática do RH, aquilo não impacta o patrimônio da entidade. Mas futuramente esse funcionário, ele vai gerar o quê? Vou colocar aqui para vocês, ó. Folha de pagamento. É isso mesmo. E aí, a folha de pagamento, que é uma consequência natural da contratação de um funcionário, é uma modificação no patrimônio? Claro, nós teremos uma despesa com folha de pagamento, uma despesa com salário. Então, altera sim. Só que isso é futuramente. Lembre-se, quando a questão fala de ato ou fato contábil, ela está falando no momento em que eles acontecem, no momento exato que eles acontecem, e não posteriormente. Beleza? Então, vamos ver a cabeça do examinador para esse tópico. Caiu em 2025. Para fins contábeis, ato administrativo é definido como ato capaz de afetar o patrimônio da entidade de forma qualitativa ou quantitativa, ou de ambas as formas. E aí? Olha só, essa é a questão polêmica que eu falei com vocês. A banca deu esse gabarito como errado. A banca falou que está errado. Ato administrativo não é capaz de afetar o patrimônio. Só que olha como o examinador é sagaz. E eu falo assim que ele é, às vezes, até intencional em prejudicar o candidato. Capaz. Que palavra é essa, pessoal? Capaz. Se eu sou capaz de fazer alguma coisa, não importa se eu vou fazer agora ou se eu vou fazer depois, mas eu tenho condição de fazer. Se eu contrato um funcionário, ele é capaz de me gerar uma despesa? É lógico que é. É lógico. Isso é igual falar que 1 mais 1 é 2. Só que a banca falou que não é capaz. Então, essa palavra em específico foi assim, o terror dessa questão. E a banca não mudou seu posicionamento. Ela deu o gabarito como errado. Mas eu, enquanto professor, eu marcaria essa questão como certo. No dia do concurso, eu marcaria como certo, de olho fechado, tranquilo, e depois eu ia ter que brigar com o examinador para entender qual que é a mentalidade dele em relação à palavra capaz. Beleza? Mas isso aqui é só para vocês entenderem como que está sendo o raciocínio da banca em pleno 2025, ano do seu concurso, o ano da sua vitória, e você será aprovado nesse concurso da Polícia Federal. Beleza? Então, o que eu posso te falar em relação a ato da administração? Leve ao pé da letra. Rasgue o verbo com o examinador. Ato da administração é aquele que não muda o patrimônio. Ponto. Ponto. Independente do que ele falar lá. Não muda. Se mudar é fato. Se não mudar, é ato. Tranquilo? Leve esse entendimento para o dia da sua prova. E aí, ó, mais uma questão. Essa aqui um pouco mais antiga, 2021. Auditor fiscal da Cefaz do Ceará. Aí a mesma história, né? Esse professor é maluco, esse professor é doido, trazendo questões de auditor fiscal, mas tem relação com a sua prova. Essa questão aqui especificamente, não estou falando do concurso, mas essa questão tem relação com o concurso da PF. Olha lá. A contratação do novo funcionário, nem vou ler o comando da questão, tá? Vou ler já a assertiva. A contratação do novo funcionário é um ato administrativo que impacta
positivamente o patrimônio líquido da entidade contratante. E aí? Contratação do novo funcionário é um ato administrativo? É um ato da administração? Nós já vimos que é. Impacta o patrimônio líquido? Jamais, né? Isso aqui está errado, ó. E para piorar a situação, ele fala que impacta positivamente. Para piorar. Porque a gente sabe que a consequência futura da contratação de um funcionário para a empresa é a folha de pagamento. Então, aqui essa questão está totalmente errada. Joia? Vamos seguindo. Tudo tranquilo até aqui? Espero que sim, espero que estejam conseguindo entender a minha mensagem, entender o que eu quero transmitir para vocês, levarem dentro do coração, dentro do estudo, dentro do material de revisão de vocês, os 19 tópicos que, de fato, irão aparecer no concurso de domingo. Agora vamos falar de fato misto. Fato misto são fatos que permutam as contas e modificam o patrimônio. Então, vocês já sabem, né? Vocês já estudaram, vocês já sabem que fato misto, ele é um fato permutativo, mais um fato modificativo. Envolvem uma permuta de saldo e uma alteração no patrimônio líquido. Aí eu trouxe aqui clássicos. Por que clássicos? É clássicos para a banca do concurso, para a banca CESP. Então, vamos lá. Sempre que a banca falar de pagamento ou de recebimento com juros ou desconto, lembre de fato misto. E quando ela fala desconto, tem que lembrar que é o desconto condicional, é o desconto financeiro. Não é o desconto incondicional, não é o desconto comercial. Aqui nós estamos falando de desconto condicional, desconto financeiro. Perfeito? E tem que lembrar também que a banca Sebrasp chama o fato misto de fato composto. Então, no contexto da questão, se ela estiver falando de fatos contábeis e falar de fato misto, ela pode falar também como sendo um fato composto. Beleza? Vamos lá. Como que isso é cobrado? Caiu em 2025 e fala o seguinte: um fato que simultaneamente modifique o patrimônio de forma qualitativa e de forma quantitativa é um fato composto. Olha aí o termo composto. E aí, qualitativa é o quê? Permuta. Quantitativa é o quê? É um fato composto. Fato misto. Até aqui, tudo certo. Essa primeira parte da questão. Estando bem representado pelo provisionamento da distribuição de dividendo. Quando eu vou provisionar um dividendo a ser distribuído, o que eu tenho que fazer? Vem comigo. Eu vou tirar uma parte do meu lucro. Então, eu tenho um lucro acumulado. Tive o resultado, tive o lucro acumulado. Eu vou tirar uma parte do meu lucro acumulado para distribuir aquela parcela do lucro acumulado como dividendo. O que eu faço? Diminuo o meu lucro acumulado. Como que eu diminuo o lucro acumulado? Eu debito. Então, vamos debitar lucro acumulado e eu credito quem? A obrigação de pagar o dividendo. Então, dividendo a pagar. Professor, o que é isso? Lucro acumulado. Eu estou reduzindo o meu PL, ou reduzindo o meu resultado, consequentemente, e estou aumentando o meu passivo exigível. Beleza. Eu tenho alguma permuta de saldo aqui? Não. Eu só tenho uma modificação. Eu estou reduzindo o meu resultado para distribuir dividendo. Então, eu tenho um fato modificativo diminutivo. Como eu não tenho um fato permutativo junto,
eu não posso falar de fato misto ou de fato composto. E é por esse motivo que a questão 9 está com gabarito errado. Beleza? Vamos lá, mais uma questão. Questão 10 fala o seguinte: o pagamento em atraso de um boleto, juntamente com os encargos financeiros correspondentes, é um exemplo de fato misto. Olha aí que interessante. Lembra que eu falei com vocês? Pagamento ou recebimento com juros ou com desconto condicional é 99% de certeza que a banca Sebrasp vai estar falando de fato misto ou fato composto. E aqui é um exemplo claro. O pagamento em atraso. Então, você pagou em atraso um boleto, junto com esse atraso, teve uma despesa com juros, e esse fato é um exemplo de fato misto. Aí, se você ficar com dúvida no dia lá, você faz o razonete, para você não errar. O razonete você vai colocar aqui, ó, caixa, você vai colocar aqui a dívida, e você vai colocar aqui, ó, a despesa com juros, para você lembrar, beleza? Então vamos lá, vamos supor aqui que a dívida era R$100 e teve R$10 de juros, então 110. Qual era o valor da dívida? R$100. Você pagou os R$100, beleza? Então olha lá, caixa, quanto que saiu do caixa? 100 mais 10, 110. Você acredita os 110 aqui, ó. 110 creditou do caixa, saiu o dinheiro do caixa. Qual que é o valor da despesa com juros? É 10. Então você debita R$10 aqui, que é a despesa com juros que vai impactar o seu resultado. E qual que era o valor da dívida? 100. Então você debita o 100 ali, que era uma dívida, e aí fica tudo certo. Beleza? Então você tem aqui uma permuta. Qual é a permuta aqui? É a dívida com o caixa e você tem um impacto no resultado. Qual que é o impacto no resultado aqui? A despesa com juros. Por isso que nós estamos diante de um fato misto ou fato composto. Gabarito dessa questão, certo. Vamos seguindo. Agora, tópico 6, vamos falar de fatos modificativos. Um segundinho aqui só para eu beber uma aguinha. Vamos lá. Fatos modificativos. Altera a situação líquida da entidade, podendo ser aumentativo ou diminutivo. Então, já sei que vai alterar o meu patrimônio líquido para mais ou para menos. Aí eu coloquei aqui, ó, cuidado com o entendimento da banca. Vamos lá. Antigamente, a banca Sebrasp, para ela considerar um fato como sendo modificativo, ela exigia uma conta de resultado no lançamento. Eu sempre critiquei a banca em relação a isso, porque não faz sentido algum, ela exigir que exista uma conta de resultado para que eu modifique o meu patrimônio líquido. Isso não tinha cabimento. Então eu criticava muito a banca Sebrasp, já cansei de abrir recurso contra ela em outros concursos, que eu, inclusive, ajudei alguns professores e alguns alunos com recursos em questões da banca, e eu sempre briguei com ela em relação a isso. Mas agora ela vem e traz um novo entendimento, falando que, olha, eu não exijo mais uma conta de resultado para que um fato seja considerado modificativo. E aí a gente tira o chapéu para o examinador e, graças a Deus, ele agora entende o fato modificativo da forma correta, da forma como realmente tem que ser, tá? Por que eu estou falando isso?
porque é a realidade. Pensa comigo, você é o sócio de uma empresa. Você tem uma empresa no seu nome e aí você quer aumentar o seu capital social. Então você quer injetar dinheiro no caixa da empresa e você vai fazer isso por meio de uma integralização de capital social em dinheiro. Quando você aumenta o seu capital social, você credita o PL e você aumenta o patrimônio líquido. E quando você aumenta o seu caixa, você debita o ativo e aumenta a sua conta caixa. Nessa circunstância, você aumentou a sua situação líquida, você aumentou o seu patrimônio líquido e você não envolveu conta nenhuma de resultado. Afinal, o capital social é conta de PL, caixa é conta de ativo circulante. Não tem conta de resultado. E era justamente isso que acontecia antigamente. A banca não aceitava. Ela exigia uma conta de resultado, mas com esse novo entendimento aqui da banca, que você agora já desvendou de uma vez por todas, você sabe que isso caiu por terra e não existe mais. Perfeito? Então vamos ver a cabeça do examinador em relação a isso. 2025, um ano muito recente, né? O ano que nós estamos, fala o seguinte: o lançamento a seguir constitui um fato contábil modificativo diminutivo. Débito, ações em tesouraria. Crédito, bancos. Vamos lá. Ações em tesouraria, o que é isso? É uma conta retificadora do PL. Então, aqui eu estou diminuindo o meu PL. Acontece quando a empresa vai no mercado e compra ações dela mesma que estão em circulação ali no mercado. Ela quer diminuir a circulação de ação, ela não diminui a quantidade, vamos lembrar disso, por favor. Ações em tesouraria não modifica a quantidade de ações que a empresa tem. A quantidade de ações, que é o seu capital social, permanece o mesmo. O que muda são as ações que estão em circulação. É o mercado de ações. Aquela quantidade muda. Quantidade de ações da própria empresa, não. Mas quando ela traz essas ações para dentro do seu PL, ela reduz o saldo do seu PL, obviamente. E com acredito o banco, eu estou diminuindo o meu ativo. Então, perceba, diminuir ativo, diminuir PL. Eu tenho um fato modificativo diminutivo? Sim, eu tenho. Tenho alguma conta de resultado aqui? Não, não tenho. Essa questão está certa devido ao novo entendimento da banca Sebrasp. Se fosse uma questão aí de 2, 3 anos atrás, isso aqui estaria errado, porque ela iria falar que não tem conta de resultado aqui no lançamento contábil. Perfeito? Vamos lá. O aumento de caixa e do capital de uma entidade por meio de aporte de recursos dos sócios é um fato permutativo, pois não gera nem receita e nem despesa. Olha aí que maravilha. Eu falei com vocês esse exemplo e acabei de falar que a banca ela fala isso, que se não tem receita e não tem despesa, se não tem conta de resultado, isso aqui não é fato modificativo. Mas está errado. Não é fato permutativo. Para o novo entendimento da banca, a gente vai ter aqui débito no caixa, afinal, entrou recurso do sócio no caixa, e eu credito o meu capital social. Então, o que vai constar para mim? Um aumento de ativo e um aumento de patrimônio líquido. Beleza? Então, a questão está errada porque não é fato permutativo, é fato modificativo aumentativo. É isso aí. Vamos para o tópico 7. Fórmulas de lançamento. Isso aqui também é um quadro resumo que eu trouxe e que exige uma memorização por parte de vocês.
Fórmulas de lançamento está sendo bem recorrente em questões da banca Sebrasp. Então, a banca tem abordado muito aí a questão de fórmulas de lançamento, lançamentos contábeis de operações típicas, tem aparecido muito e vocês têm que ficar atentos. Nesse quadro resumo que eu trouxe, tem tudo o que vocês precisam saber sobre esse assunto para a prova. Nada mais do que esse quadro resumo importa para vocês. Isso está no material de acompanhamento. Vamos lá. Primeira fórmula de lançamento é considerada uma fórmula simples. Eu tenho um débito e um crédito. 1. Por isso, o número 11. Segunda fórmula é considerado uma fórmula composta. É um lançamento composto. Por quê? Vai envolver mais de 2 lançamentos. Eu tenho um débito e eu tenho 2 ou mais créditos. Por isso, o número 12. Terceira fórmula, também composto, é o inverso. Eu tenho 2 ou mais débitos e 1 crédito. Por isso, 21. Quarta fórmula, lançamento complexo. 2 ou mais débitos para 2 ou mais créditos. 22. Então, qual que é a melhor forma de você memorizar as fórmulas de lançamento? É essa sequência numérica aqui da última coluna. 11, 12, 21 e 22. Gravou isso aí, acabou. Aonde tem 2, você vai ler 2 ou mais, sendo que o primeiro número obrigatoriamente é de débito e o segundo número obrigatoriamente é de crédito. Gravou isso aqui, é só correr para o abraço. Vamos ver? Vamos ver qual é a cabecinha do examinador em questões desse tipo. A expressão contábil a seguir, que é utilizada no sistema clássico de escrituração, indica uma partida de segunda ou terceira fórmula. Aqui você já tem que ficar com o pé atrás. Como assim segunda ou terceira? Se os lançamentos são diferentes, né? Segunda fórmula não tem nada a ver com terceira fórmula. Ponto. Já fica com a dúvida aí. E aqui vem o macete. Eu não sei se todo mundo sabe, mas vai ficar sabendo agora. Quando tiver o termo diversos em qualquer lançamento contábil na sua prova, você vai interpretar como 2 ou mais. Diversos significa que dentro desse diversos tem 2 ou mais lançamentos a crédito e aqui em cima tem 2 ou mais lançamentos a débito. Só por saber isso, você já vai lembrar do 22. Se você lembra do 22, você faz a sequência, ó, 11, 12, 21, 22. 22 é o quê? Quarta fórmula. Não é segunda e não é terceira. O gabarito está errado. Joia? Vamos seguindo aqui. O lançamento de terceira fórmula pode ser utilizado para o registro no livro diário da aquisição de mercadorias em que apenas uma parcela do valor da transação esteja sendo paga à vista. Olha só, você comprou um estoque e você vai pagar parte do estoque à vista e parte do estoque de forma parcelada. Como que é o lançamento disso? Vamos lá. Débito, estoque, ele vai entrar o estoque, R$100. Credito, caixa. Quanto que eu paguei à vista? Vamos colocar aqui metade, 50. Quanto que ficou a pagar? 50. Fornecedor, mais 50. Eu tenho um lançamento a débito, que é o estoque, e 2 lançamentos a crédito, caixa e fornecedores. Então, eu tenho 12.
Olha lá, ó, 11, 12, 21, 22. Eu estou falando aqui de um lançamento de segunda fórmula e não de terceira fórmula, como o examinador mencionou. Então, esse gabarito está errado. Vamos lá. Tópico 8. Tópico 8. Origens e aplicações. Aqui você tem que ter uma visão de balanço patrimonial. Falando de origens e aplicações, você vai lembrar de balanço patrimonial, em que, do lado esquerdo, no nosso ativo, você tem as aplicações de recurso. Do lado direito, você tem as origens. É de onde vem o dinheiro. O dinheiro pode vir de terceiros, que é o caso aqui, né, do passivo exigível, ou pode vir dos sócios, que é o nosso patrimônio líquido. Beleza. Por que aplicação? Por que é aplicação de recurso? Aplicação porque você tem um dinheiro na sua mão e você decide aplicar ele em alguma coisa. Como assim? Você tem um dinheiro e você vai aplicar ele no caixa. Você vai aplicar ele no estoque. Você vai aplicar ele no imobilizado. Você vai aplicar ele no intangível. Você vai aplicar ele no investimento. E por aí vai. Só que esse dinheiro que está na sua mão, ele tem que vir de algum lugar. Ou ele vai vir de terceiros, que é o passivo exigível, ou ele vai vir do PL, que é o dinheiro dos sócios. Então, por isso que do lado direito nós temos as origens de recurso, é de onde o dinheiro está vindo, e do lado esquerdo nós temos as aplicações de recurso, para onde o dinheiro vai. Então, qual é a pergunta que você vai se fazer para nunca mais esquecer isso? Ativo. Dinheiro. Para onde vai? Faça essa pergunta. E origens. Dinheiro. De onde vem? Vem do fornecedor, vem do banco, vem da financeira, vem do sócio, vem do investidor, vem do acionista. Para onde vai? Vai para o estoque, vai para o imobilizado, vai para o caixa e por aí vai. Então, com essa mentalidade, você consegue identificar muito tranquilo essa visão de origem e aplicação de recurso, beleza? Lembrando que aplicações de recursos são iguais às origens de capital, porque isso está na nossa equação fundamental da contabilidade. Ativo é igual a passivo exigível mais PL. É a nossa equação fundamental da contabilidade. Maravilha! Vamos ver como isso foi cobrado? Vamos lá. No balanço patrimonial, o ativo representa as aplicações de recursos. Então, ativo é aplicação de recurso? Sim. Enquanto que o passivo e o patrimônio líquido revelam as fontes que financiam as referidas aplicações. Gabarito perfeito é o que nós acabamos de falar, acabamos de estudar e revisar. Agora vamos pular para o item 9. Despesa com salário. Despesa com salário. Olha só. De acordo com o regime de competência, a despesa com salário será apropriada no mês de referência do trabalho, independente do seu efetivo pagamento. O que nós temos aqui? O colaborador trabalhou em janeiro, o salário dele é devido em janeiro. 31 de janeiro, eu vou apropriar aquela despesa com salário. Eu posso pagar antes, eu posso pagar no dia ou eu posso pagar depois. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Vamos lá.
Olha só. Janeiro, fevereiro e março. O que acontece? A maioria das empresas, né? O colaborador trabalhou em janeiro. Aí a empresa ela faz o fechamento e o pagamento no 5º dia útil posterior a janeiro. Ou seja, ela paga posteriormente ao fato gerador. Ela faz o pagamento somente aqui, ó. No 5º dia útil, ela paga. Só que o salário, ele é devido aonde? Ele é devido aqui, meus amigos, ó. Salário devido no dia 31 de janeiro. Então, o que você tem que gravar com relação à despesa com salário? Primeira coisa, quem tem a obrigação de prestar algum serviço aqui? É a empresa ou é o colaborador? Quem tem a obrigação é o colaborador. Ele tem a obrigação de trabalhar para receber o seu salário. É diferente do caso do seguro. O seguro, quem tem a obrigação é a empresa. Ela tem a obrigação de pagar pelo seguro para ela usufruir do direito de cobertura. Aqui é o inverso. Por isso que nós não vemos o salário incluído dentro de uma despesa antecipada, mesmo que a empresa pague aquilo de forma antecipada, porque a obrigação é o inverso, é do colaborador. Mas o que eu quero que você grave? Que o salário é devido no mês. Então, deu o último dia do mês, nós iremos apropriar a despesa com o salário. Se pagou de forma antecipada, beleza, pagou de forma antecipada o salário, então, no mês de referência, nós iremos apropriar aquela despesa. Se pagar no dia, maravilha também. Nós vamos ter ali uma conciliação de regime de caixa com regime de competência. E se pagar depois, também não tem problema. O efetivo pagamento não interfere para nós. O que interfere é o mês de referência do trabalho. Beleza? Vamos lá ver qual é o pensamento do examinador em relação a isso. A empresa que efetua o pagamento dos salários dos seus empregados no 5º dia útil do mês seguinte à prestação do serviço e que reconhece contabilmente a respectiva despesa na data em que ocorre o pagamento, age em conformidade com o princípio contábil da competência. E aí? Errado, né? Acabei de ensinar isso para vocês. Olha só, ele está falando que a empresa paga no 5º dia útil do mês seguinte. Então, prestou o serviço em julho. Quando que a empresa paga? No 5º dia útil de agosto. Qual é o mês de referência do trabalho? Julho. Quando eu vou apropriar a despesa de salário? Ou de prestação de serviço, como está na questão, julho. Ela pagou em agosto. Ela está agindo em conformidade com o princípio da competência, reconhecendo a despesa somente em agosto e não em julho? Não. Ela está se referindo ao princípio do caixa e não da competência. Por isso que essa questão está errada. Questão 16 errada. Questão 17, vamos lá. O lançamento da provisão dos salários do mês de maio de 2000x1 no valor de 1.500, cujo pagamento será realizado em 5/6 de 2000x1, é apresentado de forma correta a seguir. Então, a gente tem uma provisão para salário no mês de maio,
que o pagamento vai ser, será, futuro, vai ser pago em 5/6. Ou seja, é a questão do 5º dia do mês seguinte. A própria banca, ela bate muito nessa tecla aí, do pagamento posterior ao mês de referência. Aí ele faz um débito em salários a pagar, ou seja, está diminuindo a obrigação, e tira dinheiro do caixa. Tirou 1.500 do caixa. Isso é uma provisão? Isso é uma provisão? Não é uma provisão. Isso não é uma provisão, isso aqui é um pagamento, pessoal. Um pagamento. Se eu estou diminuindo uma obrigação e tirando dinheiro do meu caixa, é um pagamento. Então, não é provisionamento de salário. Portanto, essa questão está com gabarito errado, gabarito incorreto. Agora vamos falar da despesa com aluguel. Chegamos ao nosso tópico 10. Até o tópico 9, tudo tranquilo, tudo caminhando. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e nós vamos seguir aqui até o nosso tópico 19, beleza? Vamos lá. Despesa com aluguel. Despesa com aluguel, basicamente, é o mesmo que despesa com seguro. Para a banca Sebrasp, você vai considerar a lógica, a sistemática desse jeito aí, tá bom? Pessoal, só um minutinho, tá? Só um minutinho aqui que eu tive um problema aqui na internet. Já retorno. Um minutinho. Vamos lá, pessoal. Já retornei aqui. Desculpa aí. Mas vamos lá. Retomando, então, o nosso tópico 10. Despesa com aluguel, como eu falei, vocês vão considerar a mesma lógica, né, a mesma sistemática da despesa com seguro, beleza? Da despesa com seguro. Vai usar a mesma sistemática de lançamento, de entendimento com relação à despesa antecipada, que a banca Sebrasp gosta muito de cobrar. Tranquilo? Então, vamos lá. De acordo com o regime de competência, então, mais uma vez, a gente tem que respeitar o regime de competência. A despesa com aluguel será reconhecida no mês de referência, independente do seu efetivo pagamento. Então, eu não quero saber quando que eu paguei. Isso não me importa, tá? Porque a gente não está falando de regime de caixa, nós estamos falando de regime de competência. Então, eu quero saber a que mês aquele aluguel se refere. É ao mês de janeiro? Então, eu vou apropriar em janeiro. É ao mês de março? Eu vou apropriar em março. Se for pago antecipadamente, como está aí, ó, se eu paguei antecipadamente, eu tenho uma despesa antecipada. Então, eu gero um direito para a empresa de usufruir daquela despesa que ela teria, né, lá na frente, mas ela já antecipou. E essa despesa, ela vai ser apropriada
tanto no circulante como no não circulante. Vai depender do prazo de realização. Se for num período de até 12 meses, circulante. Se for posterior a 12 meses, não circulante. Beleza? Então, é isso aí com relação à despesa com aluguel. Vamos ver como isso é cobrado. A despesa antecipada é um direito que pode ser classificado no balanço patrimonial como ativo circulante ou como ativo realizável a longo prazo, conforme o prazo para a conversão desse direito em bens ou serviços. Vamos lá. Despesa antecipada é um direito? Sim. Então, você antecipou uma despesa, você gera um direito para a empresa de usufruir daquela despesa antecipada. É classificado como ativo circulante, se for até 12 meses, ou não circulante, lá no realizável a longo prazo, se for posterior aos 12 meses, conforme o prazo de conversão. Então, essa questão está com gabarito perfeito, gabarito irretocável em relação à despesa antecipada. Mais uma questão. Os aluguéis já pagos relativos a períodos de utilização do imóvel até a data do encerramento do balanço são considerados despesas pagas antecipadamente e devem ser registradas no ativo circulante. Essa questão está com o gabarito certo e muita gente ficou com dúvida nessa prova com relação a isso aqui, ó. Devem ser registrados no ativo circulante. Muita gente falou: "Ah, mas eu posso também contabilizar no realizável a longo prazo, né? Se for ali um período superior a 12 meses". Mas não é isso, não é isso. Por quê? A questão é clara. Olha só o que ela fala. Vou até colocar de marca-texto para vocês, ó. Aluguéis já pagos relativo a períodos até a data de encerramento do balanço. E a gente sabe que o balanço patrimonial, pela lei, a cada final de exercício social, a empresa deve elaborar o seu balanço patrimonial. Então, se o aluguel está pago até a data de encerramento do balanço, nós estamos falando de despesas dentro do exercício social. E se é dentro do exercício social, só pode ser ativo circulante e não tem o que falar de ativo não circulante no realizável a longo prazo. Beleza? Então, por esse motivo, o gabarito ficou como correto mesmo. Não teve o que mudar aí, não. Tranquilo? Bora lá. Desconto de duplicata. Tópico 11. Tópico 11. Desconto de duplicata. O que é um desconto de duplicata? Muita gente tem dúvida até hoje em relação a isso aqui. Desconto de duplicata é o seguinte: você vendeu a prazo uma mercadoria para o seu cliente e você tem um direito de receber dele R$100 para daqui 180 dias. Só que você precisa desses R$100 hoje. O seu fluxo de caixa, o seu fluxo financeiro precisa do dinheiro hoje. Então, o que você faz? Você vai num banco, fala: banco, eu quero antecipar esses R$100. Você faz um desconto dessa duplicata para mim? O desconto de duplicata também é chamado no mercado financeiro de antecipação de recebível. Então, você tem um recebível, que é o direito de recebimento do seu crédito, você quer antecipar esse recebível. É óbvio que o banco vai cobrar de você um juros, um encargo. Só que esse encargo, ele vai ser apropriado ao longo dos 180 dias. Ele não é apropriado no momento que você faz a operação. Portanto, no momento do desconto, não tem impacto nenhum no resultado da entidade. O impacto no resultado ele vai acontecer gradativamente ao longo dos 180 dias. Com isso, o banco pega aquele direito de recebimento, antecipa o dinheiro para a empresa, desconta os juros, que vai ser apropriado durante o período, de acordo com o regime de competência, e a empresa fica com a responsabilidade de pagar aquele título, caso o seu cliente não pague. Ela não transfere essa dúvida em relação ao pagamento ou não do título para o banco. Essa dúvida continua com ela. Dúvida no sentido de que o meu cliente vai pagar ou não aquele título.
Então, se não pagar, a responsabilidade é dela, por isso que é contabilizado no passivo exigível. É como se fosse um empréstimo bancário, né, na lógica de contabilização para a empresa. Então, o que você precisa saber aqui? A conta de duplicata descontada é reconhecida pelo seu valor nominal. O encargo financeiro a transcorrer retifica o meu passivo exigível. Então, é o encargo que vai ser apropriado gradativamente, que eu expliquei para vocês. No desconto de duplicata, não há impacto no resultado. Então, não tem impacto no resultado no momento que libera, tá? Não tem impacto. Despesa financeira é apropriada de acordo com o regime de competência, já expliquei para vocês. E o desconto não provoca impacto nenhum na conta de clientes ou duplicatas a receber. Esse saldo permanece inalterado. Beleza? Então, em relação à duplicata descontada, isso aqui resume tudo o que você precisa saber sobre este tópico. E vamos ver como a banca já cobrou esse assunto. Sob a ótica das empresas comerciais, o desconto de duplicatas é uma operação passiva, que implicará o reconhecimento de despesas de juros. Então vamos lá. Desconto de duplicata é uma operação passiva? Sim, é uma operação passiva. Implica no reconhecimento de despesa com juros? Sim, implica no reconhecimento de despesa com juros. Mas olha o final. Na data que se der a liberação dos recursos pela instituição financeira responsável pela concessão do crédito. Não é na liberação do recurso, é no prazo, em respeito ao regime de competência. Então, esse gabarito aqui, ele fica errado por esse motivo. A banca gosta muito de afirmar que os juros da duplicata descontada, ele acontece no momento da concessão do crédito, na concessão do recurso. Ele também fala que há um impacto no resultado para a empresa diante da sua despesa financeira, despesa com juros, o que também está equivocado. Não pode se esquecer disso. Agora vamos para o item 12, o nosso querido plano de contas. Plano de contas, que também é um tópico certo na sua prova, vai aparecer. O que você precisa saber sobre plano de contas? O que compõe um plano de contas? O elenco de contas, a função de contas e o funcionamento. Função e funcionamento representam o manual de contas. Então, quando você ouvir falar de manual de contas dentro de uma questão, dentro do manual temos a função e o funcionamento, tudo junto. Beleza. O que é elenco de contas? Elenco é o rol de contas. Então, é a relação ordenada, com código, né, com ali a sua explicação. É aquela conta ali, o detalhamento de todas as contas que temos dentro de um plano de contas completo. O que é a função? A função é a definição daquela conta. É qual é o seu objetivo, qual é a sua finalidade, para que aquela conta está ali. E o funcionamento é o mecanismo de débito e crédito, ou seja, como que aquela conta se movimenta. Ela aumenta a débito, ela diminui a crédito, enfim, é ali o registro da sua alteração de saldo. Então lembre, plano de contas é composto por elenco de contas, função de contas e funcionamento de contas, sendo função e funcionamento o manual do plano de contas e o elenco é o rol de contas, beleza? Em 2025, né, como de praxe, plano de contas é um tópico muito certo em provas da Sebrasp, ela cobrou falando o seguinte: quando o plano de contas de uma entidade estabelece que determinada conta tem seu saldo aumentado por meio de lançamentos a crédito e diminuído através de lançamentos a débito, ela está estabelecendo a finalidade dessa conta. Como a gente acabou de ver, não é finalidade da conta, e sim funcionamento, pessoal. Funcionamento da conta, tá? Não é finalidade, é funcionamento. Essa questão caiu em 2025. Ah, professor, me falaram
que plano de contas é um bicho de 7 cabeças na prova. Tá aí a prova para você, né? A prova dos 9, que não é esse bicho papão. É uma questão técnica, conceitual, que caiu em 2025, tá bom? Mais uma questão. A elaboração de um plano de contas exige mais do que a construção de um rol de contas a serem elaborados no cotidiano da contabilidade, certo? Mesmo concurso, ó, 2025, outra questão conceitual de plano de contas. O rol de contas é o elenco que a gente viu, mas o plano de contas ele vive só de elenco? Lógico que não. Temos também o manual, que temos aqui a função e o funcionamento. Isso aí, função e o funcionamento. Função, o que é a conta, para que serve, né? E funcionamento, o mecanismo de débito e crédito que aquela conta representa dentro do plano completo. Mais uma questão, essa aqui foi cobrada em 2024, também que recente, fala o seguinte: entre os vários componentes de um plano de contas completo, um dos mais conhecidos é o elenco de contas, composto pela disposição organizada das contas de uso da instituição, com seus códigos, em geral, numéricos, e o literal que qualifica tal conta. Então, elenco de contas é o famoso rol de contas. Então, isso aqui está perfeito. Uma questão também conceitual sobre plano de contas. Então, qual é o conhecimento que vocês precisam levar para a prova em relação a plano de contas? Precisa levar um conhecimento literal. O que é um plano de contas? Qual é a sua composição e para que ele serve? Basicamente isso aí. Agora a gente entra num assunto polêmico: balancete de verificação. Vamos lá. Por que polêmico? Porque existem algumas polêmicas dentro desse assunto que a banca provavelmente vai explorar. Aqui eu trouxe uma figura representativa, bem resumida, bem resumida, só para vocês entenderem um pouco sobre as colunas de um balancete de verificação. Então, aqui eu tenho um balancete de uma coluna, de 2 colunas, de 4 colunas, de 6 colunas e de 8 colunas. Beleza. Com essa informação, você já sabe que para a banca Sebrasp, eu tenho balancete que vai de uma coluna até 8. Ponto. Isso aqui para a banca Sebrasp. Na realidade da contabilidade, isso aqui não existe. Porque eu posso ter um balancete de até 1000 colunas se eu quiser. Isso depende da minha estrutura contábil. Mas para a banca Sebrasp, balancete vai de 1 até 8 colunas, tá? Mas por que se nesse primeiro desenho eu tenho 2 colunas? Não tem 2. A primeira coluna, que é a coluna conta, você não vai considerar. Então você sempre vai cortar essa coluna aqui, ó. Corta a coluna conta e aí vai sobrar as demais. Ó, aí aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que você tira de conclusão daqui também? Quanto maior o número de colunas, mais detalhado é o balancete de verificação, tá? Mais detalhado é o balancete de verificação. E por que você falou, professor, da polêmica? Porque, mais uma vez, eu sempre acompanho fóruns de questões, fóruns dos meus cursos, grupos de WhatsApp, Instagram, YouTube, e eu vejo muita gente comentando que para a banca Sebrasp, balancete de verificação
é de 2 a 8, ou eu vejo também pessoas falando que não existe o limite de 8. Eu vejo também pessoas falando que não é para marcar essa questão, que é para deixar em branco. Então, assim, eu não aconselho. Em relação ao número de colunas, é 1 a 8 e ponto. Ela não cobra diferente disso. É 1 a 8. Acabou. Não tem que falar em duas, no mínimo duas. É no mínimo uma. E no máximo 8 para a banca Sebrasp. E uma outra coisa, qual é o balancete mais utilizado por convenção na contabilidade? É o de 4 colunas. Então, o de 4 colunas é o mais utilizado. E por que que ele é o mais utilizado? Porque ele não é o mais gigante, não é o que tem maior número de colunas, mas ele representa bem a visualização dos saldos. Perceba que ele tem um saldo inicial. Esse saldo inicial vai ser devedor ou credor, né? Vai ter um D, um Czinho ali. Eu tenho a minha movimentação, que é de débitos e de créditos no período, e eu tenho um saldo final, que é de débito e de crédito, tá? Todos os outros balancetes de verificação, quanto maior for, mais informação vai ter. Quanto menor for, menos informação vai ter. Perceba que o balancete de uma coluna, eu só tenho o saldo final. Aqui eu vou ter que informar se ele é devedor ou credor, mas eu não tenho mais nenhuma informação. No balancete de duas colunas, eu só tenho o saldo devedor e o saldo credor, saldo final. No balancete de 4 colunas, não. Eu já tenho a movimentação aqui no meio. Então, ele já me dá um detalhamento bem melhor para que eu possa analisar e tomar a minha decisão. Tá bom? Então, a primeira parte de balancete é isso aqui. Vamos ver como que isso é cobrado na prática. Um balancete de verificação deve ter, no mínimo, 2 colunas e, no máximo, 8 colunas. E aí, certo ou errado? Claro que está errado, porque eu falei com vocês que ele pode ter uma coluna e não necessariamente duas. Então, gabarito aí da questão 24, errado. Mais uma questão. O balancete de verificação está associado ao livro Razão, expressando de forma sintética todas as contas do Razão e seus saldos, podendo apresentar ou não as suas movimentações. Vamos lá. Ele está associado ao livro Razão? Sim. Lembra aqui do razonete. Nós vamos pegar o razonete com os saldos e transportar aquilo ali para o balancete de verificação. Tem que tomar cuidado porque a banca vai afirmar para vocês que o balancete está associado ao livro diário, o que é um equívoco. Ele representa de forma sintética todas as contas do Razão, lembra do razonete, né? E o seu saldo, sim. E ele pode ou não apresentar movimentação. Correto também, porque apresentar ou não a movimentação vai depender do número de colunas que o meu balancete tem. Lembra que o meu balancete de uma e de duas colunas não apresenta movimentação? A minha movimentação ela começa a partir do balancete de 4 colunas. Então, se eu tenho um balancete de uma ou de duas colunas, eu não apresento movimentação. Por isso que ele fala, ó, podendo ou não apresentar movimentação. Portanto, gabarito correto aqui da questão 25. Agora vamos para a segunda parte do balancete, porque o balancete de verificação, ele requer, de fato, um cuidado especial. Olha lá, ele é um demonstrativo auxiliar, não obrigatório. Então, não esqueça disso. Balancete de verificação não é obrigatório, não é obrigatório. Ele é um demonstrativo que auxilia a administração. Ele é levantado para fins operacionais. Então, a empresa ela faz o balancete de verificação para auxiliar ela na sua administração, mas ela não tem obrigatoriedade nenhuma de apresentar o balancete. E ele extrai as contas do livro Razão, como eu já mencionei para vocês. A banca vai falar que é do livro diário, está errado.
do livro Razão. Lembra aqui, ó, do razonete com os respectivos saldos. Daqui ele vai transportar pro balancete de verificação. E o mais importante de tudo em relação a ele tem uma aplicabilidade muito limitada, muito restringida. Qual é a aplicação do balancete de verificação? Verificar se o método das partidas dobradas está sendo respeitado, ou seja, se para cada aplicação de recurso eu tenho uma origem de capital. Ele não olha outros erros de lançamento, tá? O fato de eu respeitar o método das partidas dobradas não faz com que a minha contabilidade esteja correta, que a minha contabilidade esteja em dia. Eu posso ter erro ali de inversão de lançamento, né? Eu posso inverter um débito com um crédito, que eu vou respeitar o método das partidas dobradas, mas o lançamento vai estar errado, tá? Então, a banca vai falar com você que o balancete pode verificar N possíveis erros. E está tudo errado, porque a única coisa que o balancete audita, verifica e atesta é o método das partidas dobradas. Vamos lá. O balancete de verificação permite que sejam identificadas as inversões de débito por crédito e de crédito por débito, ocorridas de forma simultânea em um lançamento contábil. Errado, né? Acabamos de ver. Qual é a única coisa que o balancete de verificação atesta? É o método das partidas dobradas. Eu não vejo outro erro. Eu não vejo inversão de débito por crédito e de crédito por débito. Maravilha? Maravilha. Próxima questão. O balancete de verificação baseia-se no método das partidas dobradas, podendo valer-se tanto do método analítico como do método sintético ou simplificado, como é o mais utilizado, para a elaboração do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Perfeito. Questão correta. Então, balancete, de fato, ele se utiliza do método das partidas dobradas, pode ser evidenciado no modelo analítico ou sintético, sendo o sintético mais utilizado, e ele pode servir de base para a elaboração do balanço patrimonial e DRE, demonstração do resultado. Beleza, vamos caminhando. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o nosso raciocínio aqui na revisão para o concurso da PF. E aí, o que eu quero falar agora com vocês? Mensuração de estoques. Cai e vai cair no concurso de vocês. Mensuração de estoque, a gente tem dois princípios básicos. O princípio do CPC 16, que trata dos estoques, e o princípio da Lei 6.404. Qual que é a mensuração já consolidada dentro da contabilidade? CPC 16. O que o CPC 16 fala? Que eu vou mensurar pelo custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o que for menor. Beleza. O que é valor realizável líquido? É um valor específico de venda para a entidade. Então, é o que a entidade estipula que ela vai vender um ativo, desconsiderando todas as despesas que ela vai ter para concretizar aquela venda. Então, grave que é um valor específico para a entidade. Não é um valor de mercado, que é um valor amplo, um valor macro. É um valor específico para a entidade. Beleza. Isso aqui é a mensuração consolidada, corroborada pela contabilidade. Porém, a Lei 6.404, ela não usa o termo valor realizável líquido. Ela usa valor de mercado, tá? Então, custo ou valor de mercado, dos dois, o menor. Professor, o que eu vou usar no dia da prova? Se a questão for omissa, que a Banca Sebrasp, ela é CESP, ela é mestre em omitir informação, você vai usar sempre CPC 16. É o que já está pacificado na contabilidade. Você só vai utilizar a regra
de mensuração da Lei 6.404 se a questão for muito específica e pedir a literalidade da lei no comando da questão. Fora isso, vai usar sempre custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Tá bom? Vamos lá. Questão de 2024 fala o seguinte: estoques de mercadorias para revenda devem ser evidenciados no balanço patrimonial pelo seu valor justo. Não é pelo seu valor justo, você já sabe, valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o que for menor. Isso de acordo com o CPC 16, tá bom? Ah, professor, mas o comando da questão falou das duas coisas. Olha lá, legislação societária e CPC. O que eu vou usar? Meu amigão, não esqueça, CPC, porque o CPC é o que está pacificado na contabilidade, tá bom? Vamos lá, mais uma questão. Valor de custo ou valor de mercado, dos dois o menor? Essa é a regra consagrada para a avaliação do valor dos itens mantidos em estoque. Olha aí o que eu acabei de falar. Custo e mercado. Isso aqui é o quê? Lei. É a lei. Consagrado é a lei? Negativo. Consagrado é o CPC, que eu falei com vocês. Então, isso aqui está errado. E mais uma questão de estoques. As entidades podem valer-se do valor de custo ou valor realizável líquido para a avaliação dos seus estoques de mercadorias, devendo escolher dos dois valores o menor. Perfeita definição, aqui não tem o que discutir, o gabarito correto. É assim que o examinador vai cobrar de você sobre a mensuração de estoques, tá bom? Tópico 16, balanço patrimonial. Balanço patrimonial. Aqui é onde você tem que estar com as informações na cabeça do caderno de revisão, tá? Porque vai despencar balanço patrimonial e demonstração do resultado, são as duas principais demonstrações contidas no edital e é o que vai aparecer no seu concurso. Vamos lá. Balanço patrimonial representa o retrato contábil em sua posição financeira e patrimonial da entidade em um determinado período. Quando fala período, nós vamos lembrar de fim de exercício social, segundo a Lei 6.404. Fim do exercício social, eu apresento o meu balanço patrimonial. Por isso que é chamado de uma demonstração estática. Por quê? Porque eu olho para o balanço patrimonial. Então, vamos fazer um desenho aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui de um balanço patrimonial. Um desenho feio, mas eu tenho o ativo do lado esquerdo, o passivo exigível do lado direito e o patrimônio líquido do lado direito. Quando eu bato o olho nisso aqui, eu estou vendo quem é aluno sabe, uma foto da empresa naquele momento. Se é uma foto da empresa, eu estou vendo como é a sua posição. Por isso que é estático. Quando você olha uma foto, você vê uma pessoa em determinada posição. Ela está parada, é estático. Então, uma foto que representa a posição do patrimônio e do financeiro, uma determinada empresa. Além disso, o patrimônio líquido, passivo exigível e ativo, que são as contas patrimoniais do balanço, tem natureza e caráter acumulativo. Então, isso é muito importante também. Acumulativo. Ano após ano, eu acumulo ativos, eu acumulo passivos e eu acumulo patrimônio líquido.
é totalmente diferente do que acontece na demonstração do resultado, que eu vou explicar para vocês. Mas aqui no balanço, lembre, posição, foto, estático, acumulação, né? E financeiro e patrimônio, é o que você consegue ver. Vamos identificar isso por meio de questões. Ao final de cada exercício civil, deve ser levantado o balanço patrimonial do respectivo período. Exercício civil? Não. Exercício social. Tá, mas o exercício social, ele pode se coincidir com um ano civil? Pode. Pode ser coincidente com um ano civil, mas pela literalidade da lei, eu não posso falar, em hipótese alguma, exercício civil. Eu tenho que mencionar sempre exercício social, e é por isso que essa questão está errada. Mais uma questão. Balanço patrimonial é uma demonstração estática, organizada por grau de liquidez. Contas ativas, então vamos lá. Contas ativas são as minhas aplicações de recurso. Elas são apresentadas como? Em ordem decrescente de liquidez. Exigibilidade, contas de passivo e patrimônio líquido. Então, do lado das minhas obrigações, é do mais exigível para o menos exigível. Então, até aqui tudo ok. De acordo com o ciclo operacional da entidade que reporta ou de acordo com o ano civil, também está ok. Aí aqui muita gente pode ficar com dúvida. Professor, mas você falou que ano civil não é o mesmo que exercício social. Mas aqui ele não está falando exercício civil, ele está falando de fato em ano civil. E quando a questão não menciona nada, como eu falei com vocês, banca Sebrasp, banca CESP, ela é muito boa em omitir informações. Ela faz muito isso. E se ela omitir uma informação em relação a exercício social e ano civil, você considera que é a mesma coisa, que é o mesmo tempo, né, o mesmo período, que o exercício social, ele coincide com o ano civil. Aqui, como ela não falou nada, você considera sendo o mesmo tempo, o mesmo período. Maravilha? Então, questão 32 aí está com o gabarito correto. E aqui eu trouxe uma visão do balanço patrimonial, só para vocês recordarem a estrutura, porque a estrutura do balanço patrimonial, tal qual a sua definição, objetivo e também finalidade, é muito importante. Então, de um lado, você tem as aplicações, como você já sabe, lado esquerdo. Então, onde eu aplico meu dinheiro? No caixa, duplicatas a receber, estoques, investimentos, imobilizado, por aí vai. Do outro lado, eu tenho as minhas origens. Quem financia as minhas atividades? Fornecedores, contas a pagar, empréstimos, capital social, reservas e por aí vai também. Aqui, no ativo, as contas são apresentadas em ordem decrescente de liquidez, da conta mais líquida para a conta menos líquida. Por isso que vocês sempre vão ver a primeira conta como sendo o caixa, porque ele é o próprio dinheiro, ele é a conta mais líquida que a empresa tem. E do lado direito, em ordem decrescente de exigibilidade, da conta de obrigação mais exigível para a de obrigação menos exigível. E a partir disso, você tem que lembrar da equação fundamental do patrimônio. Ativo é igual a passivo exigível mais patrimônio líquido. Ou simplesmente é igual a ativos menos passivo exigível. Então, isso aqui tem que estar tatuado a equação fundamental do patrimônio, porque certamente vai ser objeto de cobrança junto com o balanço patrimonial na sua prova. Beleza? Podemos caminhar? Estamos aí bem avançados já no item 17 de pontos que certamente aparecerão no seu concurso da Polícia Federal neste domingo. Vamos ver como isso é cobrado. No ativo, contas devem ser classificadas em ordem decrescente de nível de liquidez.
E aí, que ano que foi cobrada essa questão, pessoal? 2025. Tem condições de aparecer na PF? É óbvio que tem, né? Então, decrescente de liquidez, você vai lembrar sempre da conta caixa, que é a primeira conta do balanço patrimonial, porque é o próprio dinheiro, é a própria espécie, é a conta mais líquida que a empresa mantém no ativo. Portanto, o gabarito correto. Mais uma questão. Os grupos patrimoniais ativo e passivo são compostos tanto por contas devedoras quanto por contas credoras. Caiu em que ano essa questão, pessoal? 2025. E aí? Ativo e passivo possuem débitos e créditos? Sim, porque o ativo tem natureza de débito. O passivo exigível tem natureza de crédito. Mas aí você tem que lembrar das contas retificadoras. Quando eu vou retificar esse saldo, eu diminuo por meio de crédito, beleza? Que são as contas inversas, as contas retificadoras, que no caso, a conta que retifica o patrimônio líquido, ela aumenta com débito, né? Aumenta com débito e a conta do ativo retificadora aumenta com crédito. Beleza? Então, gabarito correto aqui da nossa questão 34. Mais uma questão para a gente. O patrimônio líquido de uma organização se refere ao conjunto de bens e direitos da organização, deduzido o total de obrigações. Essa questão está correta, mas tem uma ressalva. Vamos lá. Qual é a ressalva aqui? Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo exigível. Então, show. Aqui é a nossa equação fundamental do patrimônio. Quando eu falo de obrigações, eu posso ter obrigações com terceiros, que é o passivo exigível, e posso ter obrigações com os sócios, que é o meu PL. Quando eu englobo tudo dentro de obrigações, eu posso estar falando, inclusive, do meu PL, o que não é o caso, porque é a minha própria definição. É o que eu estou querendo identificar. Então, a minha ressalva é em relação a isso. Aqui é obrigações com terceiros, ok? Mas a questão está posta, está dada. Item 18, tópico 18, é o nosso penúltimo tópico de questão domingo no concurso da PF. DRE, demonstração do resultado do exercício. Bora lá. A demonstração do resultado do exercício evidencia o resultado. Quando você lembrar de resultado, você vai pensar, obviamente, em lucro ou prejuízo, e quando você lembrar de lucro ou prejuízo, você vai remeter à palavra desempenho. Lembra que no balanço patrimonial é posição? Aqui não é posição, aqui é desempenho. De forma dinâmica. Lá no balanço patrimonial é o quê? Estático. E quem é meu aluno sabe que uma coisa estática é o mesmo que uma fotografia. Você olha e vê as pessoas ali paradas, olhando para o tempo. Quando você lê o termo dinâmico, você vai lembrar de vídeo. Vídeo é algo dinâmico. As pessoas estão dançando, conversando, se mexendo, diferente de uma coisa estática. E é evidenciado por meio de receitas e despesas através do regime de competência e de forma dedutiva. Por que dedutiva? Porque você tem as receitas e tem as deduções das despesas. Quando você faz essa dedução, você acha o lucro ou prejuízo, ou simplesmente aqui o resultado, o desempenho do período. Beleza? Então, isso é o que você precisa saber sobre DRE. Olha só,
Balanço patrimonial vai cobrar muito mais de vocês sobre equação fundamental do patrimônio, grupos de contas, contas do ativo, contas do passivo, contas do PL. Ele aborda muito mais a estrutura. DRE vai cobrar o quê? Conceitos e resultado. Olha, para eu achar a minha receita líquida, a minha receita bruta, o meu custo, o meu lucro bruto. Então é isso que vai ser abordado. Mas em partes conceituais, a DRE, a demonstração do resultado, ela tem mais força do que o balanço patrimonial, tá bom? E lembrar também que a DRE, ela pode ser apresentada segundo o CPC 26 e lei. Normalmente é utilizado o quê, professor? Normalmente, por convenção, é usado a lei, que começa pela receita bruta. O CPC 26 vai começar pela receita líquida. Só vai usar o CPC 26 se a questão for muito específica, que ela quer do CPC 26. Mas, historicamente, né, todas as questões aí que foram aplicadas nos últimos anos, abordando sempre a lei societária. Beleza? Bora lá. Questão de 2025. A DRE é uma demonstração dinâmica que relata de forma dedutiva como o resultado do exercício foi obtido. É dinâmico? Lembra do vídeo, sim. É dedutiva? Lembra de receitas e despesas. Gabarito aqui correto. Caiu em 2025 uma questão conceitual sobre demonstração do resultado. Mais uma questão que caiu em 2024. Bora lá. A demonstração do resultado do exercício é uma demonstração dinâmica. Então, DRE é dinâmica, que se apresenta de forma dedutiva e tem por finalidade permitir análise do desempenho de uma entidade em um período de tempo. Questão também correta. Onde eu quero chamar a sua atenção? Uma questão é 2024, a questão anterior é 2025, mas elas cobraram basicamente a mesma coisa, mudando uma palavrinha ou outra sobre a demonstração do resultado. Mais uma questão de demonstração do resultado. A DRE, demonstração do resultado, é uma demonstração construída de forma dedutiva, mais uma vez falando a mesma coisa, e tem caráter dinâmico, diferentemente do balanço patrimonial. Sim, porque o balanço patrimonial, ele não é dedutivo, ele é acumulativo e ele não é dinâmico, ele é estático. Então a questão 38 também corretíssima. Beleza? Espero que vocês estejam conseguindo nos acompanhar da melhor forma possível, pois chegamos ao nosso último tópico, tópico 19, que é o tópico de provisões. Provisões pode aparecer de duas formas no concurso domingo. Ele pode aparecer tanto no item 7 do edital, salvo engano é o item 7, contabilizações de operações diversas, como pode aparecer no item 11, que trata da lei societária e pronunciamentos contábeis. Aqui temos o CPC 25. O que você precisa saber sobre provisão? Provisão é um passivo. Provisão é um passivo que tem prazo ou valor incertos. Isso. Provisão é passivo. Se é passivo, ele é uma obrigação com terceiro. Porém, ele se diferencia de outros passivos, né? Outros passivos normais, digamos assim, devido ao seu alto índice de incerteza. Então, para eu reconhecer uma provisão como passivo, eu tenho que ter uma obrigação presente, eu tenho que ter uma provável saída de recursos e eu tenho que ter uma estimativa confiável do valor desta obrigação. Se a minha estimativa não é confiável ou se a minha saída de recurso não é provável, eu não tenho uma provisão. Eu tenho o que chamamos de passivos contingentes. E o passivo contingente,
ele não é reconhecido na contabilidade. Ele vai ser apenas divulgado em notas explicativas, caso a saída de recurso não seja remota. Porque se a saída de recurso do passivo contingente for remota, ele, além de não ser reconhecido, ele também não será divulgado em notas explicativas. Tá bom? Grave isso para a sua prova sobre provisão. Vamos lá. Questão que caiu em 2025 fala o seguinte sobre provisão. Uma condição indispensável para o reconhecimento contábil de uma provisão que represente uma obrigação presente considerada provável é a possibilidade de se fazer uma estimativa confiável do valor dessa obrigação. Então, fazer uma estimativa confiável é condição indispensável? É, porque eu falei com vocês que se não for possível mensurar de forma confiável, não teremos como reconhecer provisão. Nós iremos reconhecer como passivo contingente. Então, aqui está correto. Beleza? Mais uma questão que caiu em 2024, para vocês verem como é cobrado a questão de provisão pela banca. As provisões se distinguem dos demais passivos porque envolvem incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro necessário para a sua extinção. Perfeito, né? Falei com vocês no início da explicação do tópico 19 que uma das diferenças da provisão para o passivo normal, né, entre aspas, é o grau de incerteza que existe entre um e outro. Maravilha? Então, a gente chega ao final da nossa aula de revisão. Já estamos batendo aí 2 horas de aula, que a gente trabalhou 19 itens, né, 19 tópicos que eu separei a dedo para a prova de vocês no domingo. Tá joia? Então, eu agradeço demais a participação de vocês na nossa revisão de véspera. Muita gente queria a revisão de véspera no final de semana, tá? Vou deixar aqui a minha justificativa. Eu, particularmente, não gosto de fazer revisão como nós fizemos aqui, com 2 horas, trabalhando aí 40 questões, 19 tópicos que irão cair na sua prova um dia antes do concurso. Porque qualquer pequeno ajuste que você precise fazer no seu estudo, até no domingo, né, até no sábado, melhor dizendo, você consegue ainda ajustar a rota e também zelar pelo seu descanso mental, descanso físico, para que você faça um excelente concurso. Eu estou inteiramente à disposição de vocês, né? Aqui no nosso canal do Contabilidade Facilitada, continua à disposição. Lá no meu perfil no Instagram, @prof. Ricardo Razi, inteiramente à disposição de vocês. Se quiser me chamar, vamos bater um papo, tirar uma dúvida. No sábado, é muito provável que eu faça uma live lá no Instagram para a gente poder dar aquelas recomendações finais sobre a prova de contabilidade para vocês no domingo. E, na sequência, na semana que vem, nós iremos tratar da resolução da prova, comentar a prova, comentar as questões. Vocês vão ver que muitas das questões na prova a gente trabalhou aqui nas nossas aulas ao vivo e principalmente na nossa revisão de véspera e também analisar os possíveis recursos para vocês, caso seja necessário. Tá bom? Agradeço mais uma vez a participação de todos na nossa aula. Continuo à disposição e desejo uma excelente noite. Fiquem todos com Deus. Forte abraço.